Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sábado, 23 de novembro de 2019. Vamos ler o Evangelho do dia, que está em Lucas, capítulo 20, de 27 ao 40. Mas antes eu convido a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita e nos ensina a viver o amor de Cristo, que nós possamos ser realmente filhos de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e o interrogaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisas algumas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vimos que os saduceus se aproximaram de Jesus e perguntaram, e disseram que na lei de Moisés, se uma pessoa fosse casada, um homem fosse casado com uma mulher e não deixasse um filho descendente, o outro irmão deveria casar também. E eles perguntaram e contaram a história em 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem deixar descendente, o segundo, o terceiro e todos os 7. Por último morreu a mulher. E fizeram a pergunta: qual deles será casado com essa mulher na ressurreição? Então, o saduceu era um grupo de pessoas que tinha a sua religião, mas não acreditava na ressurreição. Hoje também, em tempos atuais, existem algumas pessoas que não acreditam na ressurreição. Mas Jesus disse: nesta vida, os homens e as mulheres se casam,
Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, e já não poderão mais morrer, porque serão igual aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então Jesus nos esclarece esse ponto principal. Após a nossa morte, e se nós formos dignos da salvação, dignos da ressurreição, de estar presente com Cristo, nós seremos como os anjos. Nós seremos como os anjos e vamos viver em benefício, vamos gozar da felicidade eterna. Vamos estar na presença de Deus, mas tudo isso que são prazeres da carne, se casar, essas coisas terrestres ficarão aqui, não levaremos junto conosco. Então Jesus esclarece esse ponto e nos traz essa clareza tão grande, e nós temos que começar a pensar em algumas questões. E buscar sempre a nossa ressurreição e buscar sempre estar junto de Cristo. E Jesus disse aqui: Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Ou seja, a nossa salvação nós conquistamos ao longo da nossa caminhada. A nossa salvação nós conquistamos com a nossa ação. A ressurreição, ela vai acontecer e nós vamos estar do lado de Deus com a nossa vida, com aquilo que nós fizemos uns aos outros. Não adianta eu achar que tudo isso vai ficar aqui, tudo isso que não vai ter ressurreição, que não vai ter a vida eterna. Na vida nós temos dois estágios, um terrestre e o outro após a nossa morte. O outro é eterno, o outro estágio da nossa vida é permanente. Então nós temos que acreditar na ressurreição de Cristo e buscar a nossa ressurreição e estar do lado de Deus e não estar junto do inimigo. E nós vamos conquistar isso ao longo da nossa caminhada e conquistar isso em vida, com as nossas ações, com a nossa atitude. A ressurreição existe sim. A ressurreição existe para aqueles que buscam estar na presença de Deus, que busca a conquistar o tesouro celestial. Muitas pessoas costumam dizer o seguinte: que céu e inferno estar aqui na terra. Não, ele começa aqui. Qualquer um dos dois começam aqui. Começa com minhas ações e após a minha morte, conforme foi a minha conduta aqui na terra, será determinado qual deles que eu sou merecedor. Então nós temos que parar e pensar e decidir qual desses que eu quero para mim. Se eu quero estar junto de Deus, ou se eu quero estar queimando no fogo do inferno. Claro que às vezes você acha que sua vida é sofrida aqui na terra, mas não sequer se compara ao sofrimento após a sua morte. Se você perder a sua vida, se você morrer e não alcançar a ressurreição diante de Deus, se não alcançar a ressurreição, estar na presença de Deus, na presença do seu Filho Jesus. Nós temos que conquistar e trabalhar isso ao longo da nossa caminhada e ter a decisão firme de conquistar a minha salvação e estar junto da presença de Deus. E aí entra aquela questão: com esta vida que eu levo hoje, eu alcançarei o céu? Após a minha ressurreição, eu vou estar junto de Deus? É uma pergunta que nós temos que começar a fazer para nós e buscar a entender. Se eu chegar num bom senso que eu não alcançarei a salvação, que eu não alcançarei o céu, e eu quero realmente
eu tenho que buscar a mudar a minha conduta de vida. Porque se nós perguntarmos para nós mesmos, no nosso íntimo, a resposta será dada. Porque todos têm a consciência do que ele faz. Porque todos conhecem o que nós, entre o certo e o errado. O que leva a Deus e o que leva ao inferno. Então, nós temos que mudar a nossa conduta e buscar sempre estar na presença de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então vamos estar sempre servindo a Deus e servindo por amor. E buscar atender o meu próximo baseado no ensinamento de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilhe com seus amigos. Desta forma, você também está evangelizando. Deixa também o seu comentário, ele é muito importante para nós. Que Deus derrame as bênçãos a você e toda a sua família. Que Deus te dê paz e sabedoria divina para que nós possamos sempre estar buscando a ressurreição diante de Cristo Jesus. Muito obrigado, até amanhã, se Deus nos permitir.